Dia 20 de setembro, data máxima dos gaúchos, hoje é feriado no Rio Grande. É uma data que relembra a entrada dos rio-grandenses em Porto Alegre, invadindo Porto Alegre, uma reação contra o governo imperial tirano, que nos via como uma estalagem do Império. Também hoje encerramos a Semana Farroupilha, e para falarmos das origens da Semana Farroupilha, como iniciou, é importante que nós possamos identificar como era o panorama cultural e social daqueles tempos. Terminada a Guerra dos Farrapos em 1845, praticamente nós ficamos 100 anos sem que esse evento fosse aludido, fosse motivo de conversas nas escolas, nos grupos culturais, porque havia um interesse escuso de manter essa história no silêncio, onde já se viu uma província se rebelar contra um império. Então, durante 100 anos, praticamente não se falou em Revolução Farroupilha, em Guerra dos Farrapos. E somente com o centenário da Revolução, lá em 1935, é que a história começou a ser revista, começou a fazer parte dos bancos escolares e, a partir de então, ela passou a ser conhecida pelo povo rio-grandense. Também nós temos uma influência muito grande do Estado Novo naquele período. Em 1930, o Getúlio Vargas assume o governo e em 1937 ele instala o Estado Novo, uma ditadura. Instalando a ditadura, ele suprimiu as bandeiras dos estados, os hinos estaduais e a própria história regional era proibida de ser divulgada. O que prevalecia era a bandeira nacional, né, como único símbolo e o hino nacional. Inclusive houve no Rio de Janeiro uma cerimônia de queima das bandeiras estaduais. Então, naquele período, era proibido se falar nos usos e costumes da própria história regional dos estados. E, com isso, em 1940, o Getúlio Vargas também estatizou a Rádio Nacional, que era uma rádio de propaganda, então, do governo. E, através do pan-americanismo que existia naquele momento, do Nelson Rockefeller dos Estados Unidos, o Brasil começou a receber muita influência, né, dos usos e costumes norte-americanos, a música, a moda, a dança. E a nossa história, a nossa cultura, o nosso jeito de ser de brasileiro acabou sendo engolido, né, por essas tendências norte-americanas. O Getúlio Vargas, então, suprimindo os símbolos regionais e tudo aquilo que se referia à história, né, dos estados, isso causou aqui nos rio-grandenses também uma indignação, principalmente para aqueles rio-grandenses campesinos. O gaúcho é sabido que nasceu no campo e o nosso campesino estava sendo esquecido, e o seu uso e costume, no caso, o uso da bombacha, do lenço, ele não era algo assim conhecido, né, pelos citadinos. Tanto que naqueles tempos o gaúcho, quando chegava à cidade, ele parava um pouco antes numa sanga, se lavava, trocava a bombacha por uma calça corrida, emalava a sua bombacha e ele entrava na cidade, porque ao penetrar numa cidade, principalmente Porto Alegre, até aqui em Caxias do Sul, o gaúcho era motivo de risadas, era chamado de grosso, era chamado de palhaço. Por quê? Muitos citadinos não conheciam esse uso e costume do gaúcho, né, que é a bombacha. Isso causava nos rio-grandenses, né, nascidos no campo, o que se chama de angústia de raiz. Então, por esse motivo, um movimento começou a se criar lá em 1947, né, com Paixão Cortes, que estudava no Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. Ele e mais alguns colegas de classe, principalmente aqueles que tinham tradições campesinas, montaram um departamento de tradições gaúchas, para que do dia 7 ao dia 20 eles pudessem, né, comemorar os feitos do nosso gaúcho, a sua história, revendo fatos do ciclo Farroupilha e também fazendo a prática, né, das tradições, dos usos e costumes, tomar chimarrão, contar causos, tocar músicas e tudo mais.
Houve um momento que o Paixão Cortes estava num bar próximo ao colégio e ele, ao olhar para a parede, né, onde tinha uma janela, ele viu que havia uma cortina, né, estranha. Aí ele começou a olhar com cuidado e percebeu que aquela cortina era uma bandeira rio-grandense. Ele interpelou o dono do bar, porque ele estava usando um símbolo rio-grandense, e o dono do bar nem sabia que aquilo era uma bandeira. Então isso causou uma tristeza no Paixão Cortes. Tá? Isso até foi um dos motivos pelo qual, né, ele reuniu, né, os seus colegas de classe e montaram esse departamento de tradições gaúchas para poder reviver a nossa história, nossos feitos e a nossa tradição. E no dia 7 de setembro de 1947, era um momento que a Liga de Defesa Nacional, que organizava os festejos em Porto Alegre, estava comemorando também, fazendo uma homenagem aos pracinhas, aos soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Então no dia 7 de setembro seria extinta a Pira da Pátria à meia-noite e o Paixão Cortes conseguiu, né, junto com o presidente da Liga de Defesa Nacional, uma autorização para que retirasse uma centelha do fogo da pátria para poder levar ela até o Colégio Júlio de Castilhos e colocá-la no Departamento de Tradições Gaúchas dentro de um candeeiro. E foi feito isso. Ao mesmo tempo ele pediu autorização da Liga de Defesa Nacional para fazer uma escolta a cavalo dos restos mortais do Davi Canabarro, né, o nosso Quero-Quero Farroupilha, o general que lutou junto dos Farroupilhas, principalmente na última parte, né, do decênio heróico. E fizeram um piquete lá de 8 cavalarianos e fizeram a escolta então dos restos mortais, né, que veio de Livramento e foi depositado numa urna lá na Santa Casa. A partir dali, né, essa semana, ou melhor, esse período de 7 a 20 de setembro, eles batizaram de Ronda Gaúcha ou Ronda Crioula. Isso é uma alusão também à atividade que os tropeiros, né, os condutores de gado, faziam durante a noite, cuidando do gado para evitar que animais, né, avançassem no gado, como o leão-baio, como os graxaim também viessem a atrapalhar, né, o descanso dos animais à noite. Então foi batizado de Ronda Crioula ou Ronda Gaúcha, que é então a origem da nossa Semana Farroupilha. Eles fizeram no período de 7 a 20 de setembro, né, então juntando, né, a nossa chama crioula com a Pira da Pátria. Então essa seria o início mesmo da Semana Farroupilha. A importância da Semana Farroupilha para os gaúchos. É um evento, né, que ele tem caráter estadual e ele mobiliza as indústrias, o comércio, as escolas, em verdade todo o povo rio-grandense para uma reflexão, para que a gente possa buscar nesse feito que é o ciclo Farroupilha, que é a carreta de ponta da historiografia gaúcha, é onde a gente consegue identificar, né, por que nós somos um povo forte, um povo enérgico, por que nós somos um povo politizado, porque nós temos origens, né, nesse período. Então o ciclo Farroupilha para nós é uma das fases da nossa história mais importantes, onde nós criamos um Estado novo, na verdade nós proclamamos uma república. A Revolução ela vem até 11 de setembro de 1836. A partir do momento que é proclamada a república, nós nos tornamos um país independente lutando contra o Império. E nós temos também que lembrar que nesse período aí, na verdade se conta 44 anos, né, da primeira experiência republicana no Brasil. 43 anos na primeira experiência também de libertação dos escravos. E quem venceu, quem não venceu, isso aí a gente não consegue chegar, digamos, numa conclusão. Mas o importante de tudo isso é que nós mesmos, se fôssemos vencidos, o que talvez não tenha acontecido, tá? Porque todas as batalhas, elas tiveram a mesma balança, vencia um, perdia a outra, e no final nós saímos vencedores porque hoje a Assembleia Legislativa tem o nome de Palácio Farroupilha, em alusão ao evento Farroupilha. O Palácio do Governo Executivo é Palácio Piratini, relembra uma capital farroupilha. A data da Revolução, né, da rebeldia dos rio-grandenses, é feriado. Os vencidos escrevem a história, se fôssemos vencidos. As nossas ruas têm nomes, né, de batalhas do ciclo Farroupilha e nome de heróis farroupilhas. Então acho que a gente ganhou. E o que é importante na Semana Farroupilha? Exatamente nós buscarmos as nossas origens,
nós buscarmos de onde a gente veio, poder explicar por que nós somos um povo diferente, por que somos politizados. Um povo sem raiz, ele acaba adotando a cultura dos outros povos. Então nós temos que saber qual que é o determinismo, qual que é a nossa função, né, como povo dentro dessa federação brasileira. Então é um momento de reflexão, da gente buscar esses ideais farroupilhas de igualdade, de liberdade, de fraternidade, né, que eram os ideais que os nossos rio-grandenses naquele período de 1835 buscaram, né, contra um império que só vinha aqui para buscar os nossos homens, para defender a fronteira e tudo mais. E sempre dizemos, né, que o gaúcho ele é um brasileiro de opção, porque o Brasil, quando foi descoberto, a nossa terra não estava ainda dentro do mapa. Ela vinha até Laguna. Não fosse, então, a vontade do rio-grandense em querer pertencer à grande pátria brasileira, ao Império do Brasil, talvez o Brasil chegasse até Laguna e dali para baixo estaríamos falando espanhol. Então nós somos os guardiões da fronteira, né? Ao longo de 200 anos, os nossos peões viviam fazendo a defesa, a pata de cavalo marcando os territórios, né? Marcando as divisas. E as nossas mulheres quase não tiravam luto, porque tinham sempre os seus maridos, os esposos, né? Os filhos lutando. E o Império nunca deu nada para nós. E assim, a gente tem várias causas também para a Revolução Farroupilha, para a Guerra dos Farrapos, causas econômicas, como o charque, né, que a maior produção aqui que nós tínhamos na região era do charque para fornecer ao sudeste, onde tinha as fazendas, né, produtoras de café que precisavam alimentar os escravos. E esses estancieiros preferiam, e o próprio Império do Brasil preferia comprar o charque platino. E nós tínhamos os impostos também que eram impostos altos e a nossa tropa, nossos peões eram usados como soldados para defender as fronteiras contra os castelhanos e nunca receberam soldos, né? Nunca receberam salário para isso, nunca receberam uma paga. E todo o gado que era requisitado para alimentar esses soldados, esses peões soldados, nunca foi devolvido, né, nem um centavo. Então é um momento de reflexão, tá? A gente concita, né, que as escolas elas retomem, né, essa matéria nos seus bancos escolares, porque ela representa, né, uma comunidade simbólica. Nós temos nesse ciclo Farroupilha, né, a nossa identidade e a gente precisa resgatar isso. Para encerrarmos então essa nossa charla sobre o Dia do Gaúcho, sobre a Semana Farroupilha, é importante nós lembrarmos uma frase dita pelo nosso gaúcho memorável Oswaldo Aranha: não se pode escrever a história do Brasil sem molhar a pena no sangue do Rio Grande. E tem um outro poeta que diz também o seguinte: anda devagar pelos caminhos do Pampa, para não despertares o pó que ainda assenta das cavalgadas de afirmação de uma raça. Viva o Dia do Gaúcho!